Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse blend eu trago para vocês uma informação: se Osmar Stabile, isso mesmo, Osmar Stabile, pode sofrer um impeachment no Corinthians? Meu amigo, o Corinthians não tem paz, e eu vou te contar essa história, se isso pode passar, se isso realmente pode ter procedência. Vamos falar também nesse blend de informações se o Corinthians pode negociar diretamente com o Tadieres para evitar mais um transfer ban, assim como o Corinthians fez no caso Matias Rojas. O Corinthians foi falar diretamente agora com o staff do jogador. Existe essa chance em relação ao Tadieres? Vou te contar os planos do Corinthians em relação a Tadieres e Garro. Ainda nesse blend de informações, o Corinthians não tem 10% dos direitos econômicos do zagueiro Murilo, e eu vou te contar essa história também aqui, explicar tudo para você na temperatura certa. Ainda nesse blend de informações, eu confirmo para você se Gustavo Henrique e Jacaré assinaram os seus contratos de renovações com o Corinthians ou não. E também nesse blend, se o Osmar, enfim, entregou ou não os documentos, né, que o Ministério Público, né, está pedindo em relação ao processo dos ex-presidentes. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista, começar por Gustavo Henrique. Gustavo Henrique assinou, né, a sua renovação contratual com o Corinthians por mais 2 anos, tá? Contrato do jogador. Eu falo 2 anos porque esse ano ainda não se encerrou, né? Mas claro que ele tem que cumprir esse contrato até o final de 2025, mas agora o contrato dele vai até o final de 2027, zagueiro, né, que foi bem avaliado aí pela diretoria e também, né, pela comissão técnica do Corinthians de Dorival Júnior, tá? O Jacaré deve assinar ainda hoje, né? Houve um detalhezinho lá, mas ainda vai assinar o contrato dele. O novo contrato deve ir até 2030, né? Um contrato aí de 5 anos de duração, tá? Vai ficar entre 2029 e 2030, né? Dependendo exatamente a data que eles vão acertar, né? Se é a partir de agora, a partir do ano que vem, enfim, mas são 5 anos de contrato, né? Contando a data de hoje. O Jacaré é um jogador que passou, né, a treinar como profissional, voltou a treinar como profissional, e a notícia que eu tenho para vocês é que precisa de muito trabalho ainda para que o Jacaré seja aproveitado pelo técnico Dorival Júnior, né? Ainda, né, o treinador ainda, o jogador ainda apresenta, né, muitas deficiências, tal, na posição, muitas coisas ainda a aprimorar, tá? Até pela idade, para que ele venha a ser, né, aproveitado também no setor. Vai ser feito um trabalho específico com o Jacaré, mas agora com a renovação ele pode, né, ser acompanhado mais de perto pelo Dorival Júnior, que gosta, né, e sabe trabalhar com a molecada. Então tá aí, né, jogadores do Corinthians que estão renovando os seus contratos. O Anchileri pode ser o próximo, mas não dá para cravar, tá? Porque o Corinthians vai oferecer 1 ano de contrato para ele, né? Ele já sabe disso, e o Anchileri quer 2 anos. Pode ser que o Anchileri aceite 1 ano, ou o Corinthians tenha que subir para 2. Então nós vamos acompanhar a questão do Anchileri sem cravar, né? Como tem que ser a verdade para você nua e crua, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, Corinthians não tem 10%, tá? Do zagueiro Murilo, não tem 10% dos direitos econômicos, né? A gente sabe que o Forest Nottingham da Inglaterra comprou o jogador do Corinthians, e numa nota oficial na época, né, a diretoria de Duílio Monteiro Alves comunicou que o Corinthians ainda tinha 10% do jogador. Não é verdade, o Corinthians não tem 10%, o Corinthians tem 10% da valia, e que na verdade, né, nada mais são 10% do lucro, né, que o Nottingham vai ter, né, com o jogador numa futura venda. O que isso significa? O Nottingham pagou valor X, tá? E vai vender por valor Y, tá certo? E aí, quanto que o Corinthians ganha? O Corinthians ganha, né? O Corinthians ganha exatamente a diferença, né, desse valor, tá? 10% da diferença desse valor, de quanto o Nottingham pagou, de quanto vendeu. Essa diferença vem os 10% do Corinthians. Não dá pra gente trabalhar com número nenhum, porque a gente não sabe, né, por quanto o Murilo vai ser vendido, tá? Mas vai ser vendido com certeza. Lamentável, né? Tem hora que a gente descobre que o Augusto vendeu porcentagem de jogadores, tem hora que a gente descobre que a gente não tem porcentagem também de jogadores do Duílio.
é uma briga, né, entre ali Duílio e Augusto, para a gente saber quem fez mais pataquadas no Corinthians, né, pegando leve ainda, né. Enfim, é uma situação muito triste, o Corinthians não tem 10%, tá, do zagueiro Murilo. Mais uma notícia aí para você, torcedor corintiano, deixa o like. E os documentos, hein? Foram entregues ou não por Osmar Stabile, tá? Vamos lá, tem atualização do caso. O Corinthians enviou, sim, muitos documentos, tá? Mas faltam ainda documentos a serem enviados. Falaram para mim numa porcentagem de uns 20% de documentos que não foram enviados porque o Corinthians não conseguiu. A história do upload que eu te falei ontem. O Corinthians não conseguiu carregar alguns documentos que são pesados e agora, né, está conversando diretamente com o Ministério Público, tá? O Corinthians colocou o seu departamento de TI, né, para conversar diretamente com o departamento de TI do Ministério Público da Justiça para poder enviar esses documentos. O Corinthians também pediu para que enviasse e-mail, para que respondesse, também não conseguiu. Enfim, falta um restante de documentos, né, que não estavam sendo carregados ali no upload. O Corinthians já fez uma investigação, separou todos os documentos, inclusive conseguiu até segundas vias, né, nos bancos, né, de faturas, né, que haviam sumido no Corinthians. Enfim, o Corinthians se sente seguro e acredita que hoje ainda tá uma promessa da diretoria corintiana que hoje todos os documentos vão estar nas mãos do Ministério Público. E o Corinthians alega que é um problema de tecnologia mesmo, que enviou 80% mais ou menos, tá? Não dá para a gente, né, ter essa certeza, mas que alguns documentos faltaram porque não carregava, porque eram muito pesados, eram muitos documentos. E o Corinthians agora, na conversa do departamento de TI, né, tanto da Justiça como do Corinthians, isso vai ser resolvido, o Corinthians vai enviar todos os documentos hoje, tá? Aí fica a sua avaliação sobre o caso. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, hein? Olha só, hein? Que loucura, né? Um conselheiro, né, pediu o impeachment do atual presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e também do vice, né, presidente Armando Mendonça. O corintiano não tem um dia de paz, né? E eu acho isso um exagero, sabe? Uma falta de noção, assim, enorme, né? A gente vê isso, né, acontecer no Corinthians, porque não dá para entender, né? O conselheiro é Roberto William Miguel, tá? É melhor te deixar o apelido dele aqui, é o libanês, né? Que entrou, né, como conselheiro do Corinthians na chapa do Augusto Melo, foi um daqueles que jogou o Augusto Melo para cima naquela comemoração, né, do não ao golpe, vocês lembram bem. E para mim o conselheiro aqui, né, tá querendo tumultuar, pede aí o afastamento dos então, né, vice-presidentes do Corinthians, alegando que se o Augusto foi afastado por má gestão, o Osmar Stabile e o Armando Mendonça também fizeram a má gestão porque eram da diretoria dele. Mas todo mundo sabe que o Osmar e o Augusto já não falavam a mesma língua há muito tempo, e o Armando Mendonça também eram até oposição ao trabalho do Augusto, e agora ele quer que os dois saiam também e pediu o impeachment, um afastamento imediato dos dois. O que vai acontecer, né? Vamos lá para essas bagunça que é o Corinthians sempre é a vítima. Isso foi levado ao conselho, tá? É uma carta, né? Tem até o nome dessa, como é que o Corinthians trata, né? Essa questão, tá? Mas eu tinha notado aqui, tá? Uma representação disciplinar, chama, uma representação disciplinar, né? Pedindo o afastamento do Osmar e do Armando, tá? Por gestão temerária junto com Augusto. O que vai acontecer agora? A comissão de ética vai analisar o caso, tá? E aí eles vão votar, né? Tudo tem que ser votado na comissão de ética. A comissão de ética que hoje é comandada pelo Dr. Leonardo Pantaleão. Eles vão, são 5 integrantes na comissão de ética, tá? O Pantaleão só vota se empatar 2-2. Então, por exemplo, se der 3-1 a favor ou contra, enfim, aí o Pantaleão não precisa votar. Então, assim, vai ser levado à comissão de ética, eles vão analisar se faz sentido esse pedido. Vamos supor que a comissão de ética vote 3-1 para que o Osmar seja afastado. Aí a comissão de ética, né, o Leonardo Pantaleão tem que
nomear ali o relator, né? Tem que pedir para o relator fazer o relatório do caso e levar ao Conselho Deliberativo, para o Conselho Deliberativo, assim, votar o impeachment do Osmar Stabile ou não. Cara, aí o Corinthians não vai para frente. Eu acho isso uma loucura, velho. Eu vou te falar. Tem coisa que não faz sentido na vida, viu? Então, pode ser que tenhamos uma bagunça aí de pedido de impeachment e votação no Conselho do Osmar. Mas vai ter que passar na ética, tá? Para não deixar vocês meio perdidos, eu acho que não passa, porque não faz sentido. A ética vai ter uma conversa antes da votação, ó, quem é esse aqui, né? Aliás, tem até na ética lá processos em relação, né, ao próprio conselheiro que está pedindo afastamento do Osmar, então eu acho que não passa, mas enfim, é bom a gente noticiar aqui, deixar claro para vocês o que pode e o que não pode acontecer, para vocês ficarem bem informados sempre na temperatura certa. Comente aqui embaixo. Todo mundo sabe que o Corinthians entrou em contato com o staff do Rojas para tentar evitar um transfer ban de 40 milhões. E no caso o Rodrigo Garro, né, que o Corinthians já deve aí 32 milhões e pode sofrer um transfer ban até primeiro que no caso do Rojas. O Corinthians vai para cima, vai tentar ali uma conversa amigável, um acordo também com o Tadieres para evitar esse transfer ban, já que o Corinthians está, né, pensando aí, tem uma grana separada e falta uma parte para eliminar o transfer ban referente a Félix Torres e Santos Laguna. Em relação a Rodrigo Garro, não. O Corinthians avaliou, tá? Avaliou o Tadieres, avaliou o caso Rojas e chegou à conclusão que no caso do Garro não tem como um acordo, tá? Por quê? O Corinthians tem acompanhado, né, as entrevistas que o presidente do Tadieres, o Andrés Fassi, né, tem dado, criticando o Corinthians duramente, tá? Eles falam que o Corinthians prejudicou, tá? Prejudicou demais o Tadieres, e na avaliação do Corinthians, o presidente do Tadieres está usando o caso Garro de muleta para uma campanha horrorosa do Tadieres no Campeonato Argentino. O Tadieres está na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna do grupo B do Campeonato Argentino e pode cair para a Série B na Argentina. Então o Corinthians avaliou, mas achou melhor nem entrar em contato, porque entende que o presidente do Tadieres está usando isso como muleta, dizendo que a falta desse dinheiro, né, fez com que o Tadieres não pudesse se reforçar e montar um time competitivo para disputar o campeonato argentino. Então o Corinthians entende que não tem jeito, ele está usando isso de forma política, né, jogando para a torcida, jogando a culpa no Corinthians, né, para ficar isento dessa culpa, dessa má campanha do Tadieres no campeonato argentino, que é o vice-lanterna. Então esquece. O Corinthians avaliou que era melhor o Corinthians discerniu que ele está fazendo isso e achou melhor nem entrar em contato, porque não ia ter jogo, não ia ter conversa, como está tendo, por exemplo, com o Matias Rojas e o seu staff. É isso, aqui você fica informado na temperatura certa. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.